noite, amigos. Nós estamos no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Para o pessoal da internet e de outros países, nosso grande abraço também, que sempre participam, né? Nós estamos hoje numa reunião de perguntas livres sobre qualquer assunto, respostas dentro da doutrina espírita, aspecto científico, filosófico ou ético, moral. Iniciando a nossa reunião, nós vamos nos ligar com os amigos da espiritualidade. Unir pensamentos, sentimentos, corações, juntar as nossas energias e associá-las aos nossos amigos da espiritualidade, criando um campo energético de frequência alta, comprimento de onda fino, luminoso, brilhante, suave e perfumado. Que essas energias possam estar presentes, que nós tenhamos, durante toda a reunião, a intuição, a presença desses queridos amigos que sempre nos acompanham em nossos estudos. Está aberta a nossa reunião. Bem, como foi anunciado, nós temos hoje aqui uma convidada, né? Ela está substituindo o Matheus, que foi convidado, mas o Matheus está com problema de dentário, não quis falar, então a Elis, de surpresa, foi trazida para cá, né? Para participar da nossa conversa também. Bem, então o seguinte, a prioridade são dos presentes na internet e do ambiente, né? Para fazerem qualquer questionamento que desejarem, né, sem restrições. E nós temos ali uma ou duas perguntas do fórum que em outubro não puderam ser respondidas por falta de tempo. E temos já duas perguntas, uma ou duas do auditório aqui, dessa moça, de mais alguém ali, né? Que também está anotada ali. Mas vocês já podem ir pensando o que gostariam de conversar, perguntar, levantar questões, né? A oportunidade para a gente ampliar a nossa percepção sobre questões espirituais ou terráqueas mesmo, na visão espírita. Tá? Muito bem. Helena, tens alguma questão já aí à mão? Vamos lá. Como entender que Deus sempre existiu? Como entender... como entender? Qual é a questão mesmo? Como entender Sim. que Deus sempre existiu? Certo, tá bom. Bom, vamos tentar raciocinar o inverso, para chegarmos, né, na questão. Se Deus não tivesse sempre existido, ou seja, se Ele não fosse eterno, não tivesse o atributo da eternidade, Ele teria tido um começo. Então, não, se não é verdade que Ele sempre existiu, então teve um começo. Então vamos analisar, procurar entender, raciocinar como seria esse começo. Bem, entendendo Deus como a força, a energia que banha todo o macrocosmo, o universo inteiro, as galáxias, partículas subatômicas, todos mergulhados, todo o universo em Deus, e que Ele seria a inteligência universal e o amor universal, é algo bastante significativo, né? Muito grande, muito imenso, onipresente e tal. Se Ele não tivesse sempre existido e tivesse tido um começo, como seria esse começo? Bem, ou Ele teria sido criado por alguém. Então, você está imaginando Deus errado. Não é o segundo, é o primeiro. Então, esse que nós estamos imaginando é que o que criou é que seria a concepção de Deus. Ah, não, mas então alguém pode argumentar o seguinte: não, Ele não foi criado por ninguém. Ele simplesmente apareceu, surgiu. Da onde? Do nada. E o que é o nada? Nada é coisa nenhuma. Coisa nenhuma não pode criar nada. Muito menos criar Deus. Então, partindo do princípio que se Ele não tivesse existido sempre, não fosse eterno, teria ter tido um começo. E para ter tido um começo, só há dois raciocínios. Ou alguém o criou, que seria o Deus, que está imaginando, inclusive, errado, ou então ele surgiu do nada, e esse raciocínio. Nada não pode criar nada,
muito menos criar Deus. Entende? Então, forçosamente, racionalmente, a força que coordena todo o universo, que é onipresente, ela é eterna, sempre existiu. Essa ideia de que uma coisa começou, algo terminou, é visão fracionária da realidade. Nada tem começo e nada tem fim. Lavoisier já dizia, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier, né? Então eu não tive começo? Claro que não. Eu tive um começo nessa encarnação, mas tive milhares e milhões de outras vidas. Mas quando foi o começo? Partindo do princípio inteligente que veio de Deus. Quando se diz Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, as pessoas imaginam um Deus com barbudinho criando um ser humano, né? Ou seja, faz o contrário. É o contrário. É que nós que temos dentro de nós um toque, uma centelha divina, um ponto, um inconsciente puro, que é a presença de Deus em nós. Ou seja, nós partimos dele. Então, todo princípio espiritual proveio de Deus. Ou seja, é eterno também. Depois começou como átomo, minerais, vegetais, animais, milhões de encarnações e milhões de astros diferentes do universo. Certo? Então, não tem começo, como não há fim. Matematicamente não há fim. Qual é o maior número? Qual é o maior número? Não há, sempre é uma a mais. Matematicamente não existe fim. Também não existe grandeza. A menor grandeza qual é? Não tem. Sempre é para trás, sempre é para frente. Então, início e fim é uma ilusão de vida terráquea. A cadeira começa ali e termina ali. A mesa tem comprimento, largura e altura. Isso é uma visão material. Tá? Mas tudo que transcende não teve começo nem fim. Entende? Se alguém depois dentro disso quiser levantar algum ângulo, algum aspecto, fique à vontade. Tá? É uma questão bem filosófica, né? Mas eles... Essa questão realmente... Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Olha, bem lembrado. Não é quem ou o que. Que é Deus? E a resposta é causa primeira de todas as coisas. Né? Então, é o princípio de tudo, mas um princípio não de início. Né? É complicado, enquanto encarnados, para a gente imaginar algo infinito. Porque nós estamos vivenciando esse momento, processo, né, tridimensional, onde tudo tem um início, um meio e um fim. Tudo que é visível e palpável em nível de consciência. Né? Então, é muito interessante a lembrança da Eli sobre a primeira questão do Livro dos Espíritos. Né? Já começa com a genialidade do Kardec. Ele pergunta que é Deus, ele pergunta quem. Ele não está antropomorfizando, ou seja, não está dando uma concepção humana ou humanoide a Deus. Ele está dando uma dimensão muito maior. Que é Deus? É a pergunta número 1. Primeira pergunta que Kardec fez, ou pelo menos que ordenou, né? No Livro dos Espíritos. Que já demonstra assim, a profundidade da visão que ele já estava abrindo. Né? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Bom, sobre essa questão até comentada, se alguém quiser, dentro disso, levantar algum ângulo, gente, é livre, sem problemas, tá? Porque eu só pedir o microfone, a gente passa ali. Zé Ricardo, queres... Eu acrescentar talvez que, como a gente falou, a gente não tem a compreensão, não tem a capacidade de encarnar, a gente ter essa... de ver adequadamente tudo, né, como é. E eu acho que vai demorar um pouco ainda para a gente ter aprender muito ainda para ter um ângulo maior de dar uma compreensão um pouco maior da realidade. Essa limitação do ser humano, né? Sim. Muito bem. Quando houver também da internet algum questionamento aí, vocês vão passando, né? Ainda não tem. Então vamos lá. Vamos adiante aí. É bom que haja questões para diversificar, a gente participar bastante, né? O senhor também tem umas perguntas boas de vez em quando, né? Já lembrou? Então passa o microfone para o senhor ali.
Eu acho que o senhor já respondeu a pergunta que ontem a minha filha de 7 anos me perguntou quem inventou Deus. Se alguém tivesse inventado Deus, esse alguém ou algo seria o Deus, o próprio Deus, né? Mas às vezes eu tenho um filho de 7 anos e imagina, se para nós que já temos um pouquinho mais de amadurecimento é muito difícil a concepção do como não tem fim, como o que é infinito, né? É filosófico demais. Se a gente, sinceramente, é inimaginável, né? Se a gente quiser racionalizar essa resposta, fica bem complicado mesmo. Até essa questão que o seu filho lhe fez, né? Sua filha lhe fez, aquela menina que vai tomar passe sempre, né? Que a sua filhinha lhe fez, pode ser encarado também de uma outra maneira, assim, porque a questão de inventar Deus, por exemplo, no sentido de criar é exatamente o que ele falou agora, né? Mas o Deus inventado pelos homens não existe. Esse é um Deus que tem conforme a evolução do povo, ele tem um jeito diferente, né? Então nós passamos, por exemplo, por uma época que era da litolatria. Latria é adorar, né? Idolatria, tal. Latria é adorar. Lito é pedra, tem a litotripsia, tira-se pedra do rim, né? Então, litíase, pedra é cálculo, né? Litíase renal, tal. Então, lito é pedra. Litolatria é uma fase da humanidade onde a humanidade adorava ídolos de pedra. Então fazia ídolos de pedra, então era a fase da litolatria. Depois tem a ver os totens, né? Depois, na evolução, houve uma época que era da fitolatria, se adoravam árvores ou vegetais imponentes, então os deuses eram aqueles vegetais, era a fitolatria. Houve época depois que se passou-se a zoolatria, se adoravam animais, existiam animais sagrados, até vestígios hoje disso, né? Existiam animais sagrados, que eram deuses mesmo, era a zoolatria. E depois, então, passou-se uma época que transferia-se isso para homens. Então, havia um grande homem, então esse homem virava Deus. Até os antigos imperadores, eles se consideravam deuses. É porque realmente o povo adorava ter um Deus ali sentado no trono, né? Então os imperadores eram deuses, faraós eram deuses, ou então grandes filósofos, grandes pessoas que vieram trazer mudanças planetárias viraram deuses. O Buda virou Deus, Jesus virou Deus, etc., né? Na concepção de muita gente, até religiões atuais ainda consideram Jesus como Deus, né? Então é uma visão antropomórfica, ou seja, homem, né? Uma visão antropomórfica da divindade. Então esse Deus que a humanidade sempre inventou não existe, claro. É uma visão limitada, parcial, de um tempo, de uma época, né? Existe sim aquele Deus cósmico, né? Onipresente no universo, é bem diferente. Quando você quiser complementar, né? Muito bem, temos uma questão aí? Sim. Vamos lá. Qual o poder vou deixar começar a Elis falar várias vezes, porque isso é muito extenso, né? Tem muita coisa para ser falada, né? Então vamos deixar a Elis começar a conversar um pouco sobre isso. Bem, até no início da reunião, quando fizemos a harmonização, o Dr. Ricardo falou, né? Vamos vibrar numa mesma sintonia, né? Então, o que significa? Qual é o poder que um desencarnado tem perante um encarnado? É como se nós, vamos dizer assim, sintonizássemos uma estação de rádio. Você quer ouvir uma determinada estação, a gente vai lá e sintoniza. Quando há uma sintonia entre dois espíritos, sejam dois encarnados, dois desencarnados, ou um encarnado e um desencarnado, então há uma comunicação que pode ser num nível espiritual, né, emocional. Então, essa interferência, ela depende que haja essa sintonia, né? Ela pode
ser menor se eu estiver em equilíbrio, estiver bem, estiver consciente da minha condição de ser encarnado, enfim, e eu tenho a possibilidade de me preservar, de me proteger de influências externas. Assim, tanto de encarnados quanto desencarnados. Quem aqui nunca aconteceu de chegar num ambiente e dizer, nossa, eu estava bem e de repente eu cheguei e comecei a sentir uma angústia, sentir mal. O que acontece? Sintonizou com um determinado tipo de energia que estava no local, seja das pessoas daquele local. Então, em princípio, o nível de influência depende, né, dessa sintonia, que pode se dar tanto por haver alguma ligação de vidas passadas, ou simplesmente por alguma situação, às vezes momentânea, né, de eu estar sentindo uma determinada tristeza e um ser desencarnado que está com a mesma referência de sentimento que a minha, se aproxima por uma empatia, né? Então, assim, como falou, é um assunto bastante extenso, né? Mas, então, esse nível de influência ele é muito variável. Ele pode ser um nível muito alto, né, a ponto de haver, assim, casos de, por exemplo, simbiose, que aí já é um outro assunto. Mas, né, pode seguir, pode. Né, mas, assim, haver uma simbiose onde há uma troca tão intensa que é como se os dois ficassem quase que um só. Né, porque há uma troca e é uma retroalimentação de um e outro, tanto do encarnado quanto do desencarnado, né? Então, ou relações, né, não necessariamente também esse processo, por exemplo, de interferência, ele precisa estar junto. Por quê? Porque no plano astral nós não temos a mesma relação de tempo e distância, né? A sintonia ela se dá via pensamento, via sentimentos, e isso não tem distância nem tempo, você não precisa estar no mesmo local para ter esta sintonia. Aquela coisa de, nossa, eu estava pensando na minha mãe e recebi uma ligação, isso é uma sintonia, é uma conexão de espíritos. Encarnados somos todos espíritos, né? E, bom, continua? Não quer continuar? Eu acho que... Tá bom, para iniciar, sim. Passa o microfone para ela aí, porque para você mesmo. Sobre esse que você que trouxe essa pergunta, né? Sim. Pode continuar, então, dentro dessa linha, perguntando. Vamos ver. Então, a minha dúvida, na verdade, eu tenho conhecimento dessa troca, né? A minha dúvida pode ser essa sintonia para o bem, né? E pode não ser, pode ser para o mal, né? Então, até onde, né, pode ser benéfico para a pessoa encarnada, né? Porque existe um poder de até a pessoa desencarnada ela pode estar conduzindo essa pessoa, né? Então essa é a minha dúvida. Isso pode realmente acontecer? O espírito desencarnado está conduzindo a pessoa que ainda é viva, né? Que ainda é encarnada. Conduzindo, assim, se diz em termos de comportamento, ações. Isso, comportamento. Ou assim, você, por exemplo, isso acontece com meu marido, sabe? E ele sente a presença, entende? Decisões, assim, ele recebe uma. Então é uma coisa que me preocupo muito em saber. Uhum. Então isso é possível? Realmente isso é possível acontecer? Possível é. Agora, o discernimento do quanto isso é positivo ou negativo, né? Porque a gente precisa considerar assim, que nós somos seres responsáveis pelo nosso processo. Se eu estou num estado de desequilíbrio, seja emocional, por questões, sejam elas quais forem, fica mais difícil de eu ter discernimento e conseguir me manter em equilíbrio, me manter conectada, né, numa sintonia mais positiva. Então eu posso estar num determinado nível de desequilíbrio, onde eu sofro essas influências e eu vou acatar e vou receber, e isso vai me alimentar e ampliar essa situação. Né? Mas assim, a responsabilidade sempre assim, é nossa, né? Mesmo que pode acontecer de eu estar em um determinado momento em que eu não consiga lidar com isso e a influência seja tão forte, esteja tão envolvida nesse processo, que sim, eu posso inclusive entender determinadas intuições ou ideias como se fossem minhas próprias, e aí quanto mais esse processo está assim, nessa simbiose, como eu falei, mais isso é possível de acontecer. Existem sim processos obsessivos bem arraigados, bem severos, que aí assim,
por uma série de razões que podem ser de conexões, de vidas passadas, enfim. Não existe uma regra, né, mas pode, né? Para você saber se isso é positivo ou não, uma influência positiva, ela nunca vai interferir nas suas decisões. Espíritos que têm uma consciência mais elevada, eles não vão te dizer, não, você dobra à direita, ou você dobra à esquerda, ou você faz esse acordo, eles vão nos respeitar. Mensagens, né? Você tem essa troca, certo? Então, existe essa troca, mas quanto mais evoluído o nível de entendimento desse ser, menos influência direta ele vai exercer na nossa vida, nas nossas ações cotidianas. Ele vai, quanto mais evoluído, quanto mais entendimento ele tiver, mais ele irá nos respeitar. Porque nós temos um caminhar, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos o nosso propósito, né, de crescimento, de conhecimento na vida. E quanto mais entendimento ele tiver, mais respeito ele vai ter por nós. Então, menos influência direta ele terá sobre as nossas ações. Ou se essa influência vier, elas serão sempre direcionadas para algo positivo, no sentido de nos dar energia, de nos dar discernimento, porque essa influência, né? Imagina, ela pode vir, por exemplo, quando nós tomamos um passe, né? Ali, além das pessoas que estão fisicamente ali atuando e usando, né, passando essa energia, você tem toda uma equipe espiritual. Então, essas entidades que estão presentes, essa equipe espiritual, eles conseguem detectar as nossas necessidades e atuam positivamente no sentido de, né, por exemplo, precisamos de energia de coragem, no processo de decisão, então vão procurar sempre nos alimentar com energias positivas para que nós tomemos a decisão através das nossas escolhas. Então, esse cuidado, assim, quando há muita influência, muita troca, pode ser que hajam entidades muito bem intencionadas, né, mas que de repente não têm o discernimento de se está influindo tão diretamente, até que ponto é positivo, né? Então é sempre importante ter esse cuidado. Quanto, né, mais interferência, né? Fazendo uma comparação, o seguinte: se alguém lhe perguntasse o seguinte: qual é a influência que tem sobre meu filho de 5 anos ou 6 anos de idade, qual é a influência que tem sobre ele um programa de televisão extremamente violento? Você pode dizer, nenhuma, se você deixar desligada a televisão ou eu tiver um bloqueio nesse canal. Ponto. Ponto final. Ah, mas a violência existe. Existe, mas você não está permitindo que entre. Ou alguém perguntar assim, qual é a influência que teria um site de uma pornografia extremamente violenta sobre meu filho de 13, 14 anos? Nenhuma, se você bloquear o site. Certo? Aí, se não bloquear, vai depender das características dele, da educação dele, dos amigos, da professora, das tendências kármicas que ele traz, das companhias. Aí abre um leque imenso. Então, isso que Elis falou é o seguinte: não haverá influência se a pessoa não permitir, se deixar desligado, ou souber ligar no canal certo, sintonizar com os mentores espirituais. Agora, veja que ela começou a explicação dizendo o seguinte: muitas vezes é um problema íntimo da pessoa, que precisa o quê? De um acompanhamento de um psicólogo, estou falando em tese em geral, né? De um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, de alguém que vai corrigir, ou com medicamento, ou com homeopatia, ou com floral, ou vai fazer tratamento com reiki, ou terapia de regressão, seja o que for, né? Ou um tratamento psicológico de acompanhamento, ou até um medicamento mais, às vezes mais intenso, mais forte, porque a pessoa tem um desequilíbrio, uma desarmonia, um desajuste, um sofrimento íntimo que facilita aquela conexão com os espíritos. Entende? Ou simplesmente é um médium que precisa estudar, equilibrar e controlar a sua mediunidade. Né? Então ele precisa ter conhecimento para ter um domínio total sobre o fenômeno e saber como conectar, com quem conectar e tal. Né? E isso só vai aprender a ter esse domínio, esse controle, estudando a mediunidade. Né? Porque às vezes as pessoas fogem com medo, aí mesmo que complica, porque os espíritos não estão no centro espírita,
espírito está no campo de futebol, no cinema, no teatro, na rua, em qualquer lugar, né? Então, não é deixando de estudar que vai resolver, pelo contrário, né? Tinha uma historinha, né, que você Como é que está o microfone da Elisa aí? Tá bom agora? Tá, sim. Como era aquela historinha? Qual delas? Do Brasilino lá? Não. Do Jovelino? Jovelino. Tá. Ela está lembrando, quer sempre contar uma historinha do Jovelino. Jovelino era um médium, assim, impressionante, né? Muitos já conhecem a história, frequenta aqui há algum tempo, já conhece a história. O Jovelino, ele tinha uma mediunidade incrível. Ele via os espíritos passando, entrando nas lojas e tal. Ele tinha que se controlar para não cumprimentar o espírito como uma pessoa. Aliás, eu conheci um alfaiate aqui, o seu Brito, já é desencarnado. O seu Brito, quando chegava na alfaiataria dele, ele dava um tempo para ver se era espírito, não, começava a conversar. Aí quando via o cara passar a mão por dentro do balcão, é um espírito, tá? Né? Ou começava a conversar, se apoiava, dizia, seu Brito, não sei mais o que, eu estou devendo. Ah, não, então é um encarnado. Tal era a evidência dele. Então era fantástico. O Jovelino era assim, que nem o seu Brito, né? Tinha uma mediunidade de evidência assim, impressionante. Então um dia, Jovelino estava na praça, né? Aí de repente senta alguém do lado dele. Ele disse, será que é um espírito, será que não é, né? Aí ele começa a olhar com a rapa dos olhos e o cara vira assim, rapaz, não só sou espírito, como eu sou o teu guia. Ele olhou para você, meu guia? Sou teu guia, rapaz, estou aí, né? E o pessoal sempre dizia para ele, olha, você tem que estudar, você tem que conhecer a mediunidade para saber conectar, desconectar, reconhecer, classificar, enfim, ter domínio do processo. Ele disse, não precisa nada. Eu converso com eles, eu sei lidar com eles, não vão fazer mal nenhum para mim, não há nenhum problema. Ele nunca quis estudar realmente a mediunidade. Mas nesse dia sentou o indivíduo lá dele e começou a conversar. Jovelino, eu sou teu guia. Ele, então que bacana, tal, que bacana. Tal. O que você vai fazer? Eu vou te ajudar no que você quiser, rapaz. O que você quiser, só me pedir que eu dou ajuda. Ele assim, olha, o que eu estou precisando mesmo era fazer um empréstimo no banco. Aí ele assim, para já, vamos lá, qual é o banco? O banco X, né? Então tá, não vou dizer o nome do banco, né? Olha a propaganda aí, né? Aí a gente já não vai no banco porque tem espírito naquele banco, né? Muito bem. Aí, então vamos no banco. Aí ele chegou, sentou-se, isso tem que ser com o gerente e tal. Chegou lá, sentou, e o espírito foi atrás do gerente, né? Falando de sinal para ele, fala na dona Hilda, não sei mais o que é tia dele, não sei mais o que. Ele assim, você conhece a dona Hilda? Ele assim, dona Hilda é minha tia e tal. Pois é, como é que vai a dona Hilda, não sei mais o que. O espírito soprando para ele falando, né? Conquistou a amizade ali do gerente, o gerente deu um empréstimo para ele, olha, você empresta e tal, mas pagar direitinho e tal. Autorizou tudo. Aí ele disse, o que você vai fazer com o empréstimo, Jovelino? Vou comprar um carro. Aí eu comprar carro, aí o espírito assim, não, compra um carro esporte, mas não, o dinheiro não vai dar. Não, vai dar, depois você faz outro empréstimo, não sei mais o que. Tá? Aí comprei um carrão daquele conversível, um vermelhão e tal, né? E saíram pela cidade passeando, correndo, em toda velocidade, etc. Chegava perto do sinal, na hora que estava chegando, estava vermelho, o espírito assim, Jovelino, acelera, mas está vermelho, acelera porque vai mudar na hora, estou te dizendo. O cara acelerou, mudou na hora, passou o espírito, legal, hein, deu certo, né? E foram assim se divertindo, foram no baile, foram a campo de futebol e tudo, sempre o espírito lá dele. Um dia, eles estavam passeando numa região bem afastada da cidade, tinha uma descida, uma ladeira e um pontilhão lá embaixo. E o espírito assim, acelera, Jovelino, acelera, vamos ver o que esse carro dá, né? Aí o Jovelino acelerou, na hora que estava descendo, ele viu um caminhão descendo do outro lado, né? Aí o Jovelino assim, e agora? Que nada, rapaz, vai que dá, não há problema nenhum, eu sou teu guia, confia em mim, né? Aí daqui a pouco, quando estava descendo, quando estava pertinho da ponte, caminhão, toda velocidade, ele olha assim para o espírito, e agora? Assim, não, acelera, vai que dá. E quando olhou, viu aquele caminhão enorme na frente, eu pensei, e agora? Assim, não vai dar, vem para cá. Evidentemente. Pois é, isso é um exemplo clássico assim, de que a importância de estudar a mediunidade, porque espírito é brincalhão, espírito que pensa que é guia, que quer ajudar, que quer dar uma mãozinha, está cheio. Né? Mas é preciso realmente ter discernimento, equilíbrio. Espírito nenhum se mete em empréstimo bancário, nada disso, né? De forma nenhuma. Espírito sério, né? Então, daí a importância da história do Jovelino, né? Sim, muito bem. Pergunta lá da internet.
era rica, só um instantinho. Acho que tu vai ter que refazer essa pergunta. Mas como ela era rica, conseguiu um médico que aceitou fazer a cirurgia, a terceira cirurgia, tá? Certo. Agora, as minhas perguntas, diz ela. Tá. Qual a responsabilidade de um médico que sabe os riscos, mas aceita fazer uma cirurgia desse porte e sabendo que já seria a terceira? Segunda questão. Quais as consequências para essa minha amiga? Porque o que aconteceu não deixou de ser um desrespeito ao próprio corpo e aos próprios limites. Como será numa próxima reencarnação? Tem um monte de perguntas. Nossa. Quais as consequências físicas numa próxima encarnação? É. Bom, Elisa, começar? A primeira é sobre a responsabilidade do médico. Do médico, sabendo que seria uma terceira e os riscos, né? A responsabilidade é grande, né? Porque nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Se ele tem, como médico, com certeza ele tinha a consciência dos riscos que seriam, imagina, eu nem sabia que podia fazer mais de uma vez uma cirurgia de redução, né? É que assim, tem muitas variantes que podem ser consideradas, né? Porque depende da intenção do médico, depende se ela, enfim, se ela realmente, se ele tinha o conhecimento das 3 cirurgias, pode ter dito que fez uma, o quanto ela omitiu, o quanto houve realmente de interesse financeiro ou, né, que seria assim uma falta de ética, e isso a gente não tem como avaliar. Que há um comprometimento e uma responsabilidade, sim. O tamanho desse comprometimento e dessa responsabilidade depende de uma série de fatores, né? É certo que sim, no momento em que ele tiver uma consciência maior e puder observar os seus atos, ele vai olhar e ele mesmo vai, porque ninguém nos julga, ninguém nos acusa, não, né? Esse Deus que banha o universo não nos acusa, não nos julga, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelo reconhecimento desses atos, né? Pode ser que por muito tempo ele continue tendo uma vida ou várias vidas, talvez tranquilas, até que o momento a consciência maior, essa centelha divina que está dentro dele, né, que vai se manifestar, e ele vai olhar e pensar, meu Deus, meu Deus, o que foi que eu fiz? Então, não existe uma regra para dizer o tamanho dessa responsabilidade, né? Não sei se... Eu acho que está muito bem colocado para Elis, porque a gente não pode ter assim uma tabelinha, fez isso, vai acontecer aquilo, né? Fez tal coisa, vai acontecer isso. Não existe. Não existe mesmo. Porque cada caso é um caso completamente diferente. As atenuantes, as variantes são infinitas, né? Como ela disse, ela pode ter até omitido muita coisa, né? E evidentemente que se ele fez a cirurgia, ele esperava sucesso, obviamente, né? Então, haveria alguma chance, ele pode ter feito, ela assinar um documento, que o risco é grande, pode ter chamado a família, disse, olha, o risco é grande, mas ela está psiquiatricamente complicadíssima, acho que o que vai fazer uma tentativa, mas vocês assinem aqui, consciente do risco, etc. Tudo isso pode ter acontecido, a gente não sabe, né? Ou pode ser uma coisa totalmente irresponsável, né? Também pode, né? Então fica difícil. Então é proporcional à intenção, ao desconhecimento, à boa ou má intenção, enfim. Então, em função disso, ocorrerão consequências que são muito, muito variáveis, né? Vamos fantasiar, né? Ela pode ir procurar o terceiro médico, olha, eu tenho dúvida se faço a cirurgia ou não, tal. Ele achou interessante, assim, não, faça, porque vai ser muito bom, etc, etc, entende? Aí aumenta a responsabilidade dele, enfim, agrava a situação, né? Ou pode ser que daquelas clientes que fica todo dia, vamos fazer ou não vamos fazer? Se eu não tenho coragem, afinal de contas, eu estou querendo fazer, é para o meu bem, eu estou ficando quase louca, enfim, entende? Aí daqui a pouco, tá bom, então eu faço, mas assina esse documento todo aqui, corre esse risco, estão cientes e tal. Então, existem muitas variantes, a gente não sabe os detalhes, né? Agora, dependendo do grau de intenção, da irresponsabilidade, consequências vêm a curto, médio ou longo prazo, né?
E não se pode dizer que fez isso, vai acontecer exatamente aquilo. Pode acontecer muito mais do que a gente imagina até, ou muito menos. Né? Fica muito difícil, né, Elis? Fica muito difícil, né? A segunda parte da pergunta é Tereza, né, da Filadélfia, né? Isso, quais as consequências para essa minha amiga? Porque o que aconteceu não deixou de ser um desrespeito ao próprio corpo e aos próprios limites. Consequências para... Eu acho que caberiam as mesmas considerações em relação ao médico. Depende da intenção e assim, é difícil avaliar as consequências, porque depende das intenções e do quanto ela pode ter aprendido com essa experiência. Porque depois ela pergunta, né, se numa próxima reencarnação ela pode vir com algum problema. Então, problema físico, né? Problema físico. Pode ou não. Né? Como o Dr. Ricardo falou, é difícil julgar, porque você tem que considerar a intenção. Há necessidade de vir com problema físico para, digamos, para repor ou para entender melhor, né? Para entender melhor o seu processo, para entender né? melhor. Depende do nível de consciência desse espírito. Muitos espíritos sentem essa necessidade, reencarnam. Pode ser que ela consiga, no nível espiritual, compreender, transcender e executar trabalhos de compreensão onde ela não precise exatamente passar por um problema físico dessa ordem, né, para reordenar esse sistema que foi desordenado. Costuma reordenar esse sistema que foi desordenado. E isso é bem pontual, entende? Né? Nós, uma grande proporção, nós reencarnamos porque nós acabamos sentindo essa necessidade de experienciar fisicamente para conseguir reordenar. Mas não é uma regra que tem que ser assim, que você, eu matei com um tiro, eu vou ter que morrer com um tiro. Eu cortei o braço de alguém, vai ter que alguém cortar o meu braço, não, né? Essa proporção, ela não tem essa tabelinha, não tem essa regra física, fixa, né? Mas tem a drenagem energética. Deixa eu dar uma continuidade, descer logo e se complementa. A Lib coloca a seguinte questão, a questão da drenagem energética. O que é isso? É o processo da expiação. Drenagem energética é uma terminologia mais moderna, mais atual do mesmo fenômeno. Porque expiar é o termo usado em 1800 e pouco, está corretíssimo, vem do latim expiar e jogar para fora, né? Então, passar um processo de expiação é de reharmonização, como ela disse, né? Daquilo que está desarmonizado. Então, eu passo por uma dificuldade para reharmonizar isso, para expiar, para drenar do perispírito para o corpo físico, me libertando. Então, essa drenagem energética poderia ocorrer caso ela não se transformasse lá no plano espiritual e ela vir com uma lesão qualquer a nível do estômago, do aparelho digestivo, que seria a consequência desses atos dela. Eu disse poderia, né? Claro, para quem está ouvindo lá de Filadélfia, eu não estou afirmando que ela vai nascer, de forma nenhuma. Agora, imagine o seguinte, ela está no plano espiritual, desencarna lá, sentiu a bobagem que teria feito, né? Aí fica lá 50, 80 anos se trabalhando, se orientando, estudando e tal. Aí ele diz o seguinte, olha, você tem a oportunidade de trabalhar aqui numa enfermaria do pessoal que morre de câncer de estômago, ou de cirurgia de estômago, não sei mais o que. Você pode trabalhar aqui uns 10 anos aqui, se você quiser, ajudando na drenagem energética, no passe, no reequilíbrio, na orientação. Assiste aí durante 1 ano palestras, explicar. Depois de 1 ano, você faz mais um curso de 1 ou 2 anos para você fazer as palestras sobre isso, explicando todo o fenômeno. Ela fica lá 1 ano, 2, 3 anos sendo preparada, trabalha mais 10 anos sobre isso. Ela pode se reequilibrar energeticamente e não precisa reencarnar com nenhum problema. Porque ela superou isso na dimensão extrafísica, lá na colônia astral. Agora, tem gente que não tem estrutura para isso, não tem cabeça para isso, não tem QI para isso, não tem vontade, não tem, enfim, uma série de coisas. Paciência. E acaba reencarnando com um monte de problema gástrico, estomacal, pancreático, enfim. Porque nem consegue despertar. Chega lá, fica lá dormindo no plano astral, fica naquelas colônias, naqueles postos
de socorro de retificação, dorme anos e anos lá, numa corda mesmo, porque condiciona que não existe nada após a morte, então é difícil acordar, se auto-hipnotiza, às vezes reencarna numa situação bem delicada fisicamente, para drenar essa energia, né? Ou seja, a drenagem energética não precisa necessariamente ser no corpo físico, né? Às vezes é um mecanismo mais fácil, até porque atingir um nível de consciência talvez dê muito mais trabalho. Tá bom, né? Ou nem tá bom, vou reencarnar, é que não tem condições e acaba sendo atraído para um processo de reencarnação, porque não tem nem condições de raciocinar acerca, né, desse ocorrido. Então, mas essa drenagem não necessariamente é física, é energética. Pode se dar no plano espiritual, no plano extrafísico. Exatamente. Pergunta bem interessante lá da Filadélfia, né? Mais uma perguntinha. Sim. Tá. O Milton, de Coqueiros, Florianópolis. Mais perto. Bairro de Coqueiros aqui em Florianópolis. Diz o seguinte: boa noite, meu nome é Milton. Voltando à questão relativa ao que é Deus, realmente é muito difícil ainda compreender, pois, como muito bem salientou a Elis, na vida material tudo tem um começo e fim. Mas nós espíritos também sempre existimos ou tivemos um começo? Começas? Nossa. Eu acho. Na realidade voltou, né? É difícil ter começo aqui. Bom, eu começo então? Então vamos lá. Já que eu começo, né? Começa. É o seguinte, é uma questão didática, uma questão de como escrever ou como compreender. Se só Deus é eterno, né? Então nós tivemos um início, mas esse início nós partimos do próprio Deus. Então, quando Jesus disse, vós sois deuses, Deus está em vós, está lá isso no Evangelho, significa o seguinte, que dentro de nós, lá no centro do nosso espírito, no ponto central, tem como fosse um dedão, né? Mais ou menos, né? Uma impressão digital. Tem um pontinho luminoso, uma centelha divina, o Deus em nós, Cristo interno, tem um montão de sinônimos aí. Tá? Ou seja, aquilo que é o inconsciente puro, aquilo que nos impulsiona eternamente para a evolução. Então, todos evoluem, queiram ou não, mais ou menos milhares de encarnações ou não, mas todos evoluem inexoravelmente para a perfeição que é eterna, não tem um ponto de chegada, sempre tem mais alguma coisa que eu quero aprender. Né? Então, por quê? Porque nós partimos dele, certo? Então, é uma concepção de que nós não teríamos realmente um início, porque se nós vemos dele, nós somos eternos também. Agora, didaticamente, pode-se começar no momento que a gente se afastou, ou seja, que fomos, entre aspas, criados. Eu gosto desse termo, entre aspas, criados. E afastou-se a centelha divina do Criador, ligando o átomo primitivo, as partículas subatômicas, aí começou o processo evolutivo. Então, aí seria a criação. Eu vejo assim que há duas formas de entender e tanto faz. Né? Você quer colocar alguma coisa? Não sobrou nada. Perfeito. Bem, pois não, José Ricardo, o microfone lá para o José Ricardo. Poderia dizer que a criação da pergunta seria sinônimo de individualização de uma consciência ou de uma ou entre aspas de uma existência? O que você consideraria assim como individualização da consciência? Você acha que o átomo teria um mineral? Não. Mas, aí a individualização ela já passou no reino mineral, no reino vegetal, e essa individualização se dá no reino animal, e ainda assim a partir dos répteis, né? Exatamente, a partir dos répteis, dos chamados lacertídeos, lagartões aí, né? A partir dos lacertídeos. Então, na fase que o princípio mineral estagia, o princípio espiritual estagia no átomo, nos minerais, como disse Elis, não tem individualidade nem consciência. Nos vegetais também não tem. Nos animais começa a ter uma percepção de si próprio mesmo, a nível dos répteis, como ela disse, exatamente dos lacertídeos, coincidindo com o início da formação
Glândula pineal. Na glândula pineal, exatamente. Que é onde o chakra coronário se prende no centro do cérebro, na glândula pineal. Exatamente, daí para diante começa o processo de individualização que realmente se concretiza na fase humana. Pois não, à vontade. Depois... eu diria o seguinte, porque o princípio espiritual ele reporta as suas experiências para o plano espiritual, né? Para o Criador. Em que momento essas experiências vão, não sei qual é o termo correto, possam ser alocadas individualmente? É nesse momento e a partir antes desse momento as experiências são vertidas para um princípio coletivo isso. Eu entendo que sim, né? Eu entendo que a partir justamente eu penso que essa conexão, né, com a pineal, que é a glândula que tem essa, digamos, a ligação do físico com esse extrafísico, né? Eu imagino que, dentro do que a gente estudou, o que eu entendi, né, é que antes disso se tem essa consciência grupal, coletiva, de experiência de grupo, que chama até alma-grupo, por exemplo, dos peixes, né, abelhas. Não sei se não, correto. Apenas detalhando um pouquinho mais. Então, como disse a Elis, nas fases primitivas da evolução, há uma consciência grupal. Exatamente. As experiências são arquivadas pelo grupo e geram comportamentos de grupo. Porém, se a gente pegar as abelhas operárias de uma colmeia, que fazem aparentemente tudo igual, se você olhar no microscópio, elas não são iguais. Elas são quase iguais, elas têm pequenas diferenças, certo? Tem pequenas variações. Então, embora aparentemente façam tudo exatamente igual. E assim acontece com qualquer ser vivo. Então, há sempre, além daquela experiência grupal que é muito significativa, talvez mais significativa nessa fase, também tem uma experiência individual. Até o Charles Darwin, ele diz o seguinte, que no processo evolutivo é fundamental as variações. Então, o que é que o Darwin coloca? Disse, em cada espécie existem variações. Algumas variações vão se diferenciando e acabam sendo selecionadas pelo meio. Então, o meio elimina aquelas variações menos resistentes e vai preservando as variações mais adequadas ao meio. Por isso, o caranguejo tem cor de areia, porque os que não tinham cor de areia foram comidos e não deixaram descendentes, né? E assim por diante. Então, vai havendo uma variação que vai se perpetuando geneticamente e tal, né? Então, são experiências daquele grupo. E os caranguejos de cor mais escura que foram comidos, devorados, continuam a existir na dimensão extrafísica, renascem, reencarnam naqueles descendentes de cor mais clara da praia, né? Então, eles vão se incorporando normalmente, né? E assim por diante, né? Mesma coisa com a garça com bico comprido, o pato com a membrana interdigital para poder nadar, né? E assim por diante. Vão desaparecendo os mais frágeis e vão se perpetuando os mais adaptados ao meio. Então, há sempre experiências individuais nessas variantes. Mas, até a fase de lacertídeo, o conceito grupal é fortíssimo. Entende? O registro, né? Não há o registro. Assim, então, imagino que, por exemplo, se você fosse fazer uma regressão e lembrar quando você foi um átomo. Não dá. Né? A partir da fase ele ganha uma gaveta dele própria. Como? Ganha uma gaveta só dele. Ah, sim, exatamente. Dá certinho em diante, né? É verdade, né? É verdade. Bem, temos lá algum questionamento? E vocês aqui também presentes à vontade, né? Então tá, então daqui da Tem internet... uma pergunta depois de uma criança que foi feita ali, que ela trouxe, está mais adiante anotado, depois você faz aí, sobre, como é que era a questão? É sobre... É que a minha dúvida é se crianças... Passa o microfonezinho para ela aqui, porque lá na Filadélfia não te ouviram. Como é que é? Se crianças de 1, 2 anos, elas têm poder de ver espíritos, todas as crianças ou algumas crianças...
que mais tarde podem vir a desenvolver a mediunidade, né? Tem dois aspectos. Se pode ver e se pode desenvolver mediunidade, se é médium ou não, né? Isso, tá bom. seriam essas vamos duas deixar perguntas. aí. Parece que essa questão também está redigida aí, né? Mas antes vamos ver essa outra da internet? Da Sara? Sara da onde? Sara de Fortaleza. Ah, sim. Ela faz a seguinte pergunta, ela faz uma pergunta e explica um pouquinho mais, tá? Então ela diz assim, quando se evolui moralmente, nossos instintos, eles vão diminuindo? Ou, que é o instinto? E como se distingue da inteligência? No caso, moral também. Ela fez uma... Tá. O instinto é uma experiência repetida milhares ou milhões de vezes, que fica arquivada e torna-se automática. Certo? Eu me lembro que uma vez estava num jardim zoológico e tinha um parente meu, e nós estávamos vendo uma fêmea amamentando um filhotinho, recém-nascido. Aí ele olhou e disse assim, que engraçado, né? Parece que nasce sabendo. Exatamente. Ele já nasce sabendo, porque na realidade ele fez isso milhares e milhares de vezes, ou milhões de vezes, entende? Desde outras espécies inferiores. Então, na realidade, por que já sabe nascer mamando? Por que geneticamente já tem essa programação? Porque isso é a repetição daquele ato muitas vezes, né? Então, tudo aquilo que a gente repetiu muito, fica gravado em regiões do cérebro, depois gravada geneticamente, né? E o perispírito, o corpo espiritual, traz gravado aquilo e transporta para o novo corpo físico. Então, o instinto é o seguinte, é um arquivo de uma experiência muitas vezes repetida. Isso é um instinto. Né? E outra questão que ela faz é... A evolução moral, quando há uma evolução moral, os instintos vão diminuindo? O que tu acha Existe alguma relação? Os instintos, me corrija se Sim. a minha interpretação estiver equivocada, mas os instintos, enquanto informação que está gravada, é como se fosse um patrimônio, uma conquista do espírito, né? Agora, a manifestação instintiva de ação, eu creio que sim, se reduz, porque se você tem uma evolução, como colocar um exemplo nosso do dia a dia, se nós reagíssemos instintivamente a todo momento, a gente de repente sairia mordendo alguém que nos ofendeu, né? Às vezes a gente pode, então, quer dizer, a gente já consegue conter determinados instintos, né? Eu não consigo pensar numa situação onde eu seria capaz de cometer um assassinato. Nunca me vi exposta a uma situação extrema para saber se realmente eu superei esse instinto de preservação. Então... é bem interessante. Ela colocou o seguinte, veja só, então o instinto como repetição, ele é um patrimônio. Esse patrimônio a gente tem e isso não se perde. O que se pode fazer é um uso racional, ético, inteligente desse instinto. Né? Então, a gente preserva, por exemplo, a adrenalina como instinto. Se chega alguém, fala alguma coisa, a gente fica, produz adrenalina, né? Todo um mecanismo de reação. Agora, se não tiver a inteligência associada a isso, como ela disse, sai mordendo, na verdade, ou outra coisa parecida. Então, a manifestação do instinto, como ela disse, o controle desse instinto, o uso dele, sim, quando necessário, entende? Ou o não uso, a adequação, isso sim, isso é que cresce, né? Mas não se perde o instinto. Você aprimora o instinto, exatamente, não é, Elisa? Eu entendo dessa forma. Também. Seguindo? Tem uma pergunta da Austrália. Da moça depois ali. Não, deixamos a Austrália depois, não perde, então. Então tá. Pode ler. Então seria, as crianças podem ver espíritos? Até quando é verdade? Como saber se uma criança é médium? Bom, então, se a criança pode ver espírito, até quando é verdade, e como saber se a criança é médium? Elis, começa? Primeiras damas, e segue a risca, né? Vamos lá. Bem, de forma geral, as crianças elas nascem com a percepção já ampliada, que seria uma condição, é a nossa condição mais natural.
né? Então, os primeiros anos de vida, ela está com os canais, está com a sua percepção muito ampliada. E, de forma geral, eles costumam, sim, ter uma noção, ou alguns com maior ou menor intensidade. Isso depende também das suas experiências anteriores, porque, lembrando que somos espíritos, né? Vivemos há milhares de anos. Se eu trago comigo, né, um medo, um dogma muito grande em relação a ver espíritos ou não, pode ser que eu nasça e eu bloqueie isso mesmo sendo criança e tendo essa possibilidade de percepção. Ou no momento em que eu me deparar que eu, poxa, né, está acontecendo alguma coisa estranha, não quero ver, porque não quero ver no sentido assim, entre aspas, né, o nosso ser interior, o nosso espírito que é muito antigo. Mas, de forma geral, é bem comum que as crianças tenham uma percepção bem ampliada e, sim, que tenham essa relação com o mundo espiritual de uma forma bem mais nítida, né, mais clara, com maior ou menor intensidade. E isso aí costuma diminuir a partir de que idade? Geralmente a partir do fechamento do primeiro setênio, né? Exatamente, é. Primeiro setênio. 7 anos. E aí tem uma explicação física, né? Exatamente. Então, como ela disse, a partir dos 7 anos de idade, setênio, né? A partir de 7 anos de idade, isso tende a desaparecer um pouco. E por que é comum as crianças verem espíritos? E por que pelos 7 anos tende a desaparecer? Ou diminuir muito? Pelo seguinte, como ela colocou, esses canais estão abertos. Sabe por que estão abertos? Esses canais ou janelas psíquicas? Pelo seguinte, porque o corpo do espírito que ele traz na encarnação passada, ele é maior, certo? Então ele teve uma redução para caber no recém-nascido, teve uma redução volumétrica, ele reduziu de volume, um trabalho na espiritualidade, e ele fica ligado ao criança, o bebê e a criancinha, né? Que ele é aquela criança agora, ele tem um cérebro de 1 aninho de idade, mas ele tem uma estrutura de perispírito, de corpo espiritual maior. Ele tem um volume maior de energia, de cérebro e tudo mais, que fica sobrando. Então, são as chamadas janelas psíquicas, ou canais, como ela disse. Então, esses campos de energia que estão sobrando, que não estão ligados, por que estão sobrando? Porque não tem ainda tamanho ou número de células suficiente para prender todo o perispírito, todo o corpo espiritual. E lá pelos 7 anos de idade aproximadamente, já há o desenvolvimento de estruturas de cérebro do corpo para fixar quase completamente o corpo espiritual. Então essas sobras energéticas são janelas, são canais, que permitem ver espírito, permitem lembrar de vida passada, certo? E que às vezes passa muito como fantasia infantil, amiguinho, imaginário, como fosse fantasia. Alguns são fantasia mesmo, mas muitos não são. São essas janelas, esses canais, porque ainda não houve estrutura física ainda suficiente para fixar o perispírito. Então, sim, a primeira parte da tua pergunta é como Elis disse. Sim, é muito comum, veem mesmo, não há dúvida. E a explicação, até certo ponto, é assim. Passa o microfone? Sim. E outra dúvida é assim, como que eles lidam com essas visões? Bom, como eu falei, tem uma bagagem que é própria do espírito, mas eles vão lidar, né, a referência maior deles somos nós, como pais. Né? Eu tive isso com o meu filho, está agora com 7 anos, e ele falava assim, mãe, você lembra quando eu tinha outro pai e outra mãe? E aí eu falava com ele, filho, eu não lembro, me conta como era, você lembra como é que era o nome? Como eu tratava isso com naturalidade, ele falava abertamente, eu nunca inibi, né? Ou ele passava por um lugar, mãe, a casa que eu morava parecia com essa, quando eu morava com um avô, teve assim por muito tempo, a figura de um avô, que foi alguém, imagino, muito importante, de uma conexão, porque ele era muito pequeno e ele não teve, meu pai e o pai do meu esposo já eram falecidos quando ele nasceu. Mas tinha essa figura que foi presente por muito tempo. Só que eu sempre tratei isso com naturalidade, então ele lidava muito bem. Agora, eu tive também experiências
onde por um determinado período ele tinha sonhos, ele teve um processo de terror noturno, e aí realmente, após constatar, primeiro, levei pediatra, né, fiz homeopatia, a gente assim, tenta eliminar todas as possíveis causas físicas e tudo mais, e aí realmente eu fiz um atendimento no grupo de atendimento espiritual, né? Aqui no ICEF. Aqui no ICEF. E havia, sim, influência, interferência espiritual. Né? Estou usando assim um exemplo, que exemplos, né, sempre eu acho que ajuda bastante a compreender. Então havia, né, foi num determinado momento, ele estava perto de 1 ano, e ele via uma figura, que a gente viu isso no grupo espiritual, que era a mãe, uma outra encarnação. E por que essa mãe se aproximou? Porque ele havia desencarnado muito próximo àquela idade que ele estava, e aí essa foi uma das razões de conexão. Desencarnou novinho, né? Desencarnou com 1 ano, mas caiu de uma sacada. E essa mãe que estava desencarnada, né, não sei quanto tempo, sei lá, não sei se foi na vida anterior ou vidas anteriores, né? Ela se sentia culpada porque ela achou que teria sido um relapso, ela deixar ele cair de uma sacada, e ela tentava se aproximar, como enquanto nessa vida ele não tinha esse reconhecimento, que está naquele estado ainda, ele se assustava e chorava. É isso que eu quis perguntar. É meu microfone que lá na Filadélfia não escutava. Isso que eu quis perguntar, né? Não assim maiores, mas com 1, 2 anos, quando eles não têm muita noção do que é real e não, como que eles lidam com isso? Né? Como ela disse, exatamente assim, é a mãe e o pai que tem que saber lidar. Pois é. Nesse caso, ele não reconhecia ou não trazia na lembrança, enfim, e ele se assustava porque era uma figura estranha que se aproximava do berço. Porque a pediatra também dele chegou a me falar em terror noturno também, porque de madrugada ele acordava e chorava muito, e a gente pegava ele no colo, conversava, e era como se ele não ouvisse a gente. Ele chorava e se jogava para trás como se estivesse vendo alguma coisa horrível e não tinha jeito. Terror noturno é só um nome, sabe? Terror noturno porque porque não se tem uma mas causa, foi bom, né, saber dessa história parecida com a minha. Um atendimento fraterno, quem sabe, possa ser. E aí, assim, o encaminhamento, então, essa entidade que não tinha má intenção, ela queria se aproximar. Ela foi encaminhada, compreendeu a situação, pode ser, né, conduzida, entendeu que aquele momento não era o momento de se aproximar, que ao invés de fazer bem, ela estava, né, causando mal, e ela foi encaminhada, né, com todo o amparo que ela também precisava. Caminhada com todo carinho. Porque a intenção não era, ela também não tinha compreensão, né? Ela estava achando que estava fazendo bem, tentando ajudar. Exatamente. Falta só a última parte, se vai ser médio ou não, mas Ana, queres falar sobre isso ou não? Não, a pergunta também, mas tá mais ou menos nessa mesma área. Então tá, fala, Ana. A criança, quando ela nasce, então, ela tem essas janelas, ela fica mais exposta também, não fica? E o campo vibracional da mãe, ela não ajuda a proteger esse bebê? Com certeza. Então, a vibração que aquela mãe está ali naquele momento, não sei, na vida, também não influencia na criança, nessa fase, assim? Com essas janelas abertas? Influencia. Muito. Também. Influencia muito, a conexão de mãe e filho. A mãe tem que estar bem. Por isso que dizem que criança é um filtro, porque ela está ali também, na verdade, meio conectada com a mãe ainda ali, né? Exato, exatamente. Como se fosse uma parabólica, né? Captando realmente, porque está ainda com essa amplificação sensorial, extrafísica, então está captando ali. E ela também vai captar as energias da casa, do local, da família, dos pais, né? Se eu ficasse apavorada, eu ia realmente intensificar essa situação. Exatamente, isso mesmo. Muito bem colocado a pergunta e a resposta. Antes de passar para a Austrália, que é a última questão, acredito, não quer dizer que seja médium criança, sabe? Pode até ser. Se for médium, isso aparece mais significativamente. Mas às vezes a criança nem é médium. É só esse fenômeno, como ela explicou ali. Da Austrália que nós temos lá, pergunta? É da Conceição. Conceição dos Anjos. De Sydney. De Sydney. Boa noite a todos. Ela diz o seguinte: eu tenho uma amiga que me pediu para ir ensiná-la a fazer o evangelho no lar. Eu lhe expliquei como fazer, mas ela pediu para eu ir na casa dela e fazer o evangelho junto com ela, um dia por semana, pois o filho dela não se sente bem em frequentar o centro espírita.
Ele tem 23 anos e se encontra desequilibrado e confuso. Não gostaria de ir ao centro espírita. Será certo eu fazer isso? Bem, depende. Bom, primeiramente, a Conceição está dizendo boa noite, mas lá é de manhã, né? Na Austrália é de manhã, né? Então ela já adaptou para o nosso horário aqui, né? Eu e a Helena já jantamos com a Conceição, o marido dela, o Luiz, né? Tem nomes são portugueses, de Setúbal, né? E moram lá na Austrália, né? Você participa de sessão mediúnica lá também, né? Um grande abraço para o Luiz, a Conceição, para todos os amigos lá, a Ana, o pessoal do grupo mediúnico deles lá. E a gente vai um dia voltar a jantar com eles, esperamos, né? Daqui a 1 ano ou 2. Mas a questão que a Conceição trouxe é o seguinte, fazer o evangelho no lar de uma pessoa para ensinar é bom, é válido, é importante. Se a pessoa está muito assim, desinformada, você pode ir algumas vezes, algumas semanas, entende? E tirar, antes responder, tirar dúvida, outros horários, explicar, e mais no máximo 2, 3 vezes. Depois disso, a gente não deve mais ir, porque isso o evangelho no lar é do lar, é da família. Isso é uma reunião familiar, certo? Então é bom ir algumas vezes para dar o start, para dar segurança e tal. Depois de algum tempo, porque imagina, se todo mundo que for executar isso, a gente não vai fazer outra coisa mais na vida do que fazer fazendo lá das pessoas, né? Então é só para dar aquele ensinamento básico, né? Tem outra questão que ela falou aí também, que o garoto, o jovem, né, não se sente bem no centro espírita. Quer falar alguma coisa sobre o evangelho no lar ou essa questão dela? Só uma, assim, a gente tem que lembrar que a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Então, se você está em equilíbrio, está tranquila e consegue fazer isso, faça. Se não estiver se sentindo bem, se não se sentir, né? Porque não adianta querer doar uma coisa que você não tem para doar. Aí pode ser muito mais prejudicial do que tanto para você quanto para a pessoa. Então, né? Ou convidar essa pessoa também para que acompanhe algumas reuniões na sua casa, né? O fato do rapaz não se sentir bem, eu não sei, ele é adolescente? 23 anos. 23 anos. Por que ele não se sente bem? Precisaria saber, analisar assim, a razão. Ele não gosta, tem algum receio de falar sobre espiritismo, ou sei lá, é muito jovem, acha que é chato participar de uma reunião. Teria que saber as razões desse rapaz, por que ele não gosta, né? Porque não quer dizer que ele esteja com uma obsessão, ou que, né, alguém está querendo impedir. Não, pode ser que, sei lá, ele seja jovem e ele esteja, enfim, com vontade de fazer outras coisas, e nesse momento da vida dele ele ainda não esteja querendo dar o foco aos assuntos de questões espirituais, né? Então, precisaria entender um pouco melhor o porquê que ele não gosta, né? O meu filho de 13 anos, a gente conversa em casa, mas ele é adolescente, ele não está com vontade agora de vir e ficar aqui sentado discutindo questões filosóficas, espirituais, mas é um momento dele, né? Assim, a Helena, queres colocar alguma coisa para a Conceição? Não? Bem? Então tá certo. Bem, nós estamos quase no final. Alguém tem alguma última questão aí? Ou existe? Quem? Não, tem mais uma na internet, se não tiver mais ninguém. Tá, então vamos lá. Pode ser? Pode ser. É da Cida de São Joaquim. Ela diz assim, ó: como definir espíritos ânima e ânimos? Não é uma terminologia espírita, né? É uma terminologia de psicologia, né? Isso aqui não talvez ela explicasse melhor o que é que ela deseja, né? Deu a origem, acho que ele está dando para puxar no caso do inconsciente. Passa um pouquinho o microfone, porque passa o microfone para ela poder ouvir o que você está dizendo, assim. Assim, Jung discute um pouco sobre inconsciente coletivo. Isso. E agora há pouco a gente falou sobre o inconsciente, o coletivo, só que em outro aspecto que o Jung aborda. Jung aborda mais ânima, né, para o feminino, e o ânimos para o masculino. Okay. E isso a gente vai desenvolvendo conforme a gente já está encarnado, né? Conforme a gente está se adaptando a essa encarnação, a esse momento que a gente está passando, ou até o porquê que a gente está passando por essa experiência. Isso. Né, e não lá. Ok, bem lembrado. Então, é uma terminologia junguiana, né? Foi
continuador de Freud, e o Jung, inclusive, ele tem algumas coisas escritas que ele faz até umas referências mais ou menos sutis à reencarnação. No livro Memórias, Sonhos e Reflexões, por exemplo, ele faz umas referências assim que, assim, minha vida parece que é um enxerto de, parece que falta uma parte, umas coisas bem interessantes que Jung fala, como admitindo a possibilidade de existir outras vidas, né? Mas ele que chama de ânimos e de ânima, esse lado seria mais ou menos masculino ou feminino do espírito, né? Todos nós tivemos passagens em ambos os sexos, né? Mas o indivíduo que está encarnado, ele traz uma polaridade definida ou masculina ou feminina. Então tem um projeto de reencarnação, como homem ou como mulher, né? Tem mais algum detalhe na pergunta lá, não? Não? Só isso. Ah, tá. Tem mais uma última pergunta, tá, podemos fazer? Sim. É do Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Ele diz assim: boa noite a todos. Doutor Ricardo, seu livro Desobsessão é muito bom. Obrigado. O primeiro caso, o da Hilda, fala de um implante que estava conectado na sua cabeça, na parte de trás, e foi retirado cirurgicamente e depois foi colocado um curativo. Isso. Tudo se passou no corpo astral? Isso. Um comentário. Ele gostaria, isso aí foi apenas um comentário, né? E ele disse se tu podes dar um pouco mais de detalhes sobre esse processo. Pois é, isso que ele está falando é do nosso livro Desobsessão, Estudo Prático, onde relata nossas sessões aqui no ICEF, né? O livro tem na livraria nossa aqui também, se alguém tiver interesse. E pode se mandar também para outro estado, se alguém mais quiser. Mas nesse caso, no caso Hilda, o nome dela não é Hilda, a gente colocou um nome diferente porque os casos são reais, né? Mas no caso Hilda, foi visto pelos médios desdobrados, inclusive, não sei, acho que tu estás até nesse caso, não está não? Tu lembra não, né? Não? Relata o caso, porque... Pois é. Não, tudo bem. Tá, tudo bem. Mas não tem importância para o caso. A Elina estava, por exemplo. Né? Então, foi atendido aqui, os médios se desdobram, saem fora do corpo, vão até o local, veem a casa, o ambiente, etc., né? E se estuda o corpo espiritual da pessoa que está sendo atendida. Então havia um implante, como diz ali, uma espécie de um chip, assim, no corpo astral, um aparelhinho parasita, que era condensação fluídica, era condensação fluídico-energética, que era comandada mentalmente por uma equipe de obsessores, que mais ou menos quase que teleguiavam a Hilda, certo? Então foi visto isso, foram encaminhados esses espíritos, né? E foi feito, com ectoplasma, foi feita uma retirada do corpo espiritual, do perispírito, desse aparelhinho parasita, certo? Então isso levou algumas sessões, né? O livro explica mais detalhadamente isso, mas aquilo é uma condensação de energia, porque lá no plano espiritual existem engenheiros, existem técnicos, existem pessoas voltadas para o bem e para o mal. Nas regiões umbralinas, nas colônias trevosas, existem espíritos extremamente inteligentes também, e muitos perversos, né? Com interesses diversos, inclusive. Então, às vezes, eles implantam esses aparelhinhos parasitas, que são condensações de energia, né? E mentalmente eles comandam isso. Então foi feita uma identificação e uma retirada. E isso é por um trabalho mental que é feito usando ectoplasma, concentração do grupo, né? Os médios vão observando e a gente vai dando as etapas, né? Movimenta assim, faz aquilo, traz um imã, enfim. Sim, à vontade. Fazendo um gancho com a pergunta, quer dizer, você vê que existem níveis de influência que podem ser bem profundos. Né? Só é importante a gente considerar, o doutor Ricardo está passando na rua, vamos botar aparelhinho nele. Não é bem assim, né? Claro, existe mas existem sim níveis de influência que são bem profundos. Essa pessoa ela estava realmente sendo como quase que teleguiada, como uma marionete, porque o envolvimento era muito profundo e essa conexão, através inclusive desses recursos plasmados ali, bem intensa mesmo. Exato. Bom, acho que... Só um depoimento, eu acho que é de Florianópolis. É? Diz o seguinte: este assunto do chip é muito interessante. Agora entendi melhor. Houve um caso com um familiar. Fiquei confusa, mas agora entendi. Obrigado. Ótimo. Que bom. Então tá certo. Bem, meus amigos, então estamos no horário, né? Hoje é dia 26. Eu acho que o doutor Luiz Alberto ainda não é na próxima.
Tem que dar uma olhadinha aí, tá? Doutora Elizabeth, é no dia 9? O senhor falou na semana passada. Seu aniversário? Ah, não, aniversário é 11. Ah, é 11. Bom, então é o seguinte, gente, vamos então encerrar nossa reunião. Eu vou pedir para o Matheus, vai falar, não? Tá. Vou pedir para o Matheus fazer um encerramentozinho da nossa reunião, já que ele não pôde vir aqui na frente, né? Mas foi muito bem representado, vocês não acharam? Então tá bom. Vamos todos nos concentrar nesse momento aonde conseguimos dar mais um passo no caminho do conhecimento, da nossa própria evolução, e estarmos abertos, receptivos a essa energia que paira nesse ambiente e também é transmitida a todos aqueles que estão conectados fisicamente e extrafisicamente com esse momento. E agradecemos a todos, aos palestrantes, à equipe espiritual que nos orienta, e que possamos levar aos nossos lares toda essa paz, esse amor, essa energia, essa corrente do bem que aqui se manifestou. Que assim seja. Está encerrada a nossa reunião. Até quarta-feira.